Paz do Senhor, meus nobres e amados irmãos. Deus queira nos abençoar por sua misericórdia e por sua graça. Estamos mais uma vez aqui para fazermos nossa live. E hoje eu entrei mais cedo um pouquinho para convidar todos vocês para estar conosco em nossa live de hoje. Nós estamos recebendo esta noite um grande homem de Deus, Pastor Erivaldo de Jesus. Pastor Erivaldo de Jesus, para quem não conhece, ele é membro do Ministério do Belenzinho, em São Paulo. Tem como seu pastor o pastor José Wellington Bezerra da Costa. De tal forma que é um homem muito preparado, acima de tudo, um servo de Deus, um homem com os qualificativos vocacionais, como sejam um homem humilde, um homem de oração, muito respeitado no seu ministério em todo o Brasil. Pastor Erivaldo, hoje, ele é uma grande referência pela graça de Deus. Escritor de vários livros, inclusive tem uma Bíblia comentada por ele. Ele é membro da Academia Evangélica. Então é um jovem pastor, muito bem preparado. Acima de tudo, como disse e repito, com os qualificativos, não é, Elizabeth? Com os qualificativos. Boa noite, Elizabeth. Deus abençoe você e toda a família e a todos os nossos queridos irmãos. Ele tem os qualificativos de um verdadeiro servo do Senhor. Pastor Erivaldo tem se escondido através desses anos atrás da cruz de Cristo. Então é um homem que merece toda a nossa atenção. Então eu quero convidar vocês para convidarem mais pessoas para participar da nossa live, viu, Elizabeth? Convide mais pessoas, amigos, grupos. Eu quero uma live hoje com no mínimo 500 pessoas, 600 pessoas, porque nós estamos trazendo uma pessoa de referência, caráter, de grandeza espiritual e moral. Então eu espero em Deus que a nossa live hoje ela alcance o maior número possível de irmãos. Pastora Miriam. Amém, pastora? Se Deus quiser, sábado e domingo estarei, se Deus quiser, em Fortaleza, ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. E aqui já quero agradecer a presença de 67 irmãos que já estão conosco. Nossa live vai começar às 22 horas. Mas eu já avisei ao pastor Erivaldo que eu estou mais cedo. Elizabeth disse que já compartilhou. Outros mais compartilhem a nossa live de hoje, porque eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, bem absoluta,
que vocês, meus irmãos e irmãs, serão divinamente edificados. Divinamente edificados. O assunto vai ser muito interessante. As profecias e o final dos tempos. A profecia e o final dos tempos. É um assunto do momento. E o pastor Erivaldo de Jesus, pela graça de Deus, domina muito essa matéria. Eu vou colocar aqui já meu zap para aquisição dos livros 83 96 11 48 75. Aqui. Então, meus queridos e amados irmãos, estejam todos sintonizados conosco, né? Hoje vai ser uma aula maravilhosa. Eu estou muito animado, quero aprender muito hoje. Já estou com a minha caneta aqui. Vou pegar aqui uma folha de papel. Já está aqui. Para escrever tudo que vou aprender hoje. A aula de hoje com o pastor Erivaldo de Jesus. Pastor Erivaldo de Jesus. Então, é muito bom, né, pastor Evandro Carlos, aprender. Como assim a aquisição dos livros? Sim, os meus livros, irmão, aqui, se você quiser adquirir os meus livros, são 2 livros, você faz a aquisição por esse telefone que está aí, que é o meu zap. Como assim adquirir, fazer a aquisição dos livros? Está aqui, meus livros. 9611 4875, e você liga para mim, me adiciona, esse é o meu zap, me adicione e fale comigo e eu lhe mandarei amanhã pelos correios esses 2 exemplares de escatologia. Esse aqui é Desvendando os Mistérios do Apocalipse, e esse aqui, o estudo de escatologia bíblica todo esboçado. Pastor Evandro Carlos, obrigado, Evandro. Evandro está dizendo, eu tenho os 2, é verdade. Muito obrigado, Evandro. Então, os que quiserem adquirir os nossos livros, e ele está dizendo que recomenda. Obrigado, pastor Evandro. Muito obrigado. Ô, pastor Evandro, eu estou com saudade do pastor Gutenberg. Tem visto ele? Fiz uma live com o pastor Paulo Martins, o nosso presidente, e era com saudade do pastor Gutenberg. Grande amigo. Então, meus amados irmãos, vou ligar amanhã. Amém. Obrigado, Elizabeth. Então, meus irmãos queridos,
Daqui mais 15 minutinhos, eu vou falar o nome de vocês agora. É o meu dever prestigiá-los. Jefferson Gomes, está aí. Elizabeth Tavares, sempre está conosco, nos ajuda muito em nossas lives. Muito obrigado, irmã Elizabeth. Também quero destacar a presença de Clecivaldo Barroso, Wendel Alisson, Israel Santos Vieira, Jefferson Gomes, Francisco Ramos. Quanto custa, pastor? R$100 os 2 exemplares e o frete é grátis. São quase, aproximadamente 400 páginas, os 2 exemplares. Glória a Deus, aleluia, amém. Edivaldo Souza, Breno Silva, Domingo Edson, Nana Carvalho, William, Barão de Cocais, Minas Gerais, Isaac Félix. Vão colocando aí de onde vocês são, minha gente. Belzinho, Juarez. Qual o valor do livro, pastor? R$100 os 2 exemplares. E o frete é grátis. Jefferson Gomes. Hoje o assunto é outro, viu, Jefferson? Gissomildo. Gutenberg acabou de citar seu nome, disse que está com saudade. Obrigado. Pastor Evandro, obrigado. Eu amo muito o pastor Gutenberg. Acho muito bonito o perfil. Eu acho muito bonita a postura do pastor Gutenberg. Me encanta aquele jeito, o porte dele pastoral. Deus continue abençoando nosso querido pastor Gutenberg. De Palmas, Tocantins, esta linda cidade do centro-oeste brasileiro. Temos mais irmão Alexandre, Diógenes de Escada, Pernambuco, Breno Silva, Henrique Araújo. Temos aqui, quem mais? Leonardo, Sandra. Vão convidando pessoas, irmãos. Hoje a live vai ser demais. Eu não estou fazendo propaganda enganosa. Eu sei, pela graça de Deus, do potencial que tem o meu colega, pastor Erivaldo de Jesus. Eu sei do potencial. É verdade, pastor Evandro, é uma pessoa muito simpática, o pastor Gutenberg. Glória a Deus. Está aí Joabe, Leonardo, top. Wander Silva, William Silva, Mossoró, Rio Grande do Norte. A Elizabeth está me ajudando aí. R$100 o valor dos 2 livros, amados. Obrigado, Elizabeth. Glória a Deus. Israel Santos Vieira, de Calção, Ceará. Aldir Mendonça, Capitão Babo, Paraguai. Capitão Babo, Paraguai. Capitão Babo, Paraguai. Temos irmãos do Paraguai conosco hoje. Muito obrigado a todos os irmãos do nosso país vizinho, Paraguai. Temos Sandra Raposo, do Maranhão. Shirley Luz, boa noite. Jeremias Souza, cantor. Paz do Senhor. Cantor Santana, de Palmas. Amém. Cantora Santana, de Palmas. Laurentino Martins, Manuel Messias. Já temos 121 irmãos. E eu estou só avisando. O zap com a descrição está abaixo. Verdade, Elizabeth, está abaixo. Então os irmãos olhem para o rodapé. Está fixado ali
o meu zap para aquisição dos livros. São 2 livros. Temos gente de Eunápolis, na Bahia, Núbia Carvalho, Natália, Jeremias Souza, sou de Campinas, São Paulo. Amém. Hilton Silva, Aragoiânia, Goiás. Clecivaldo Barroso, de Maceió. Presbítero William Melo, de Recife, bairro de Jaboatão. Muito obrigado. Quem mais? Arlindo Júnior, Ipirá, Bahia. Tive Ipirá pregando há muitos anos, quando o pastor de lá era pastor Crispim, muitos anos. Temos 110 pessoas. Vão convidando as pessoas, irmão. Propiá, Sergipe, Uberlândia. Jaboatão dos Guararapes, lugar que eu nasci. A irmã Elizabeth está falando. Contagem, Minas Gerais, Diego. Ore por mim. Vamos orar, irmão William Marcelo. Amém. Martins Manuel Messias. Vou mandar autografado, irmão Martins. Vou mandar autografado, claro. Os irmãos que quiserem o livro autografado, eu farei com muito prazer, com muita alegria. Aqui estão os livros, ó. Todos que quiserem, os nossos livros autografados. Pastor Maurinho, estou ligado, pai. Obrigado, pastor Maurinho, querido Rio de Janeiro. Um abençoadíssimo pregador do Evangelho, possuidor de uma habilidade na palavra, de conceito, de respeitabilidade, de grande caráter. Deus abençoe, pastor. Pastor Eurivaldo já está aqui, meu filho. Já chegou e já vou convidá-lo. Vou perder tempo nada. Olha aí. Olha aí. Vou perder tempo nada. Não. Pastor Eurivaldo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, reverendo Napoleão Falcão. Um prazer imenso estar aqui participando contigo desta live. Já era algo muito almejado, desejado pelo meu coração, e Deus preparou esse momento especial para aprender aqui aos pés de Gamaliel. Não, hoje não. Eu já avisei ao público, entrei às 9h30, conforme lhe falei, que se hoje nós vamos ouvir um homem que, pela graça de Deus, tem estado no ministério há muitos anos. Ele é membro ministerialmente da Assembleia de Deus, na nossa matriz, o Belenzinho. Seu pastor presidente dispensa qualquer comentário, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? O vice-presidente é o pastor Wellington Júnior, que é o presidente da Convenção Geral. Ele é membro da Academia Evangélica, pela graça de Deus, é formado em Direito e, pela graça de Deus, é escritor de vários livros e também tem uma Bíblia comentada por ele. Então, todos nós, eu já peguei aqui, mostrei para os irmãos, já peguei o papel, está aqui, papel, para escrever. Eu disse, olha, vamos ter hoje uma escola bíblica, sem tempo para terminar, com calma, porque o assunto é muito interessante, é a profecia e o final dos tempos, né? Então, tudo tem uma conexão direta com os momentos que o mundo está passando, né? Motivado pela economia, pela Covid-19, com a queda econômica das nações, com as frustrações do mercado,
com o problema também da ciência, que não consegue equacionar definitivamente o problema da pandemia. E essa é uma guerra silenciosa, mas mata tanto quanto a outra, a atômica. E nós vamos ficar aqui só nos alimentando com muita calma. Pastor Erivaldo, não tenha pressa. O senhor não tem pressa, o senhor é calmo, eu sei disso. E o senhor tem toda a oportunidade, todo o tempo do mundo para nessa conversa agradável, bíblica, né, escatológica, para promover a minha edificação e a edificação de tantos irmãos. Já somos 160 que estamos aí. Hoje eu pedi para os irmãos compartilhar a nossa live, compartilhar nos grupos, que nós gostaríamos que tivesse, no mínimo hoje, 500 irmãos. 500 irmãos. É o nosso objetivo hoje. Já vamos para 200. Daqui a pouco temos 200. E o senhor está com toda a oportunidade. A palavra está franqueada ao senhor sem tempo determinado. É o Espírito Santo que vai lhe conduzir. Primeiro, eu vou lhe fazer a pergunta de abertura dentro da temática. Pastor Erivaldo, as profecias, elas estão mostrando-nos, evidentemente, que o final desta dispensação penúltima está chegando ao seu fim. Como é que o senhor enxerga? Meu amigo pastor Napoleão Falcão, uma honra estar aqui dialogando com a vossa pessoa sobre um tema que lhe é muito familiar, da escatologia bíblica, e eu quero aproveitar este momento e transmitir o meu abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, assistindo esta live, através do perfil do reverendo Napoleão Falcão. E até acredito, reverendo, que a audiência ela vai aumentar um pouco mais lá por volta das 22 horas, porque o banner que nós divulgamos verdade. era às Foi para 22 22. horas para começar, então tem muita gente que está esperando, que iria começar às 22 horas, mas nós já antecipamos Verdade. aí, em meia hora. Mas o senhor vai ver que o pico às 22 horas vai dar uma elevada, porque o banner foi divulgado esse horário. Perfeitamente. Mas vamos aproveitar e já realmente entrarmos nesse assunto. Pastor Napoleão, é importante a gente esclarecer para os que estão nos assistindo a grande importância da escatologia bíblica, porque é uma matéria que é sempre atual. Interessante que, por mais que vão se passando as épocas, e em determinados momentos da história, somos até tentados a deixar de falar de escatologia e, de repente, acontece um fato escatológico mundial e somos obrigados a voltar a falar de escatologia. Então, não tem como fugir da escatologia, porque é um tema sempre atual, porque cada fato mundial é um fato escatológico. E se nós formos observar, fazendo uma leitura da história, até mais recente, do século XX, quando o mundo vivia a chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, que até então liderava o bloco dos países socialistas, e depois da Segunda Guerra Mundial, as duas potências que dominavam o mundo na época detinha todo o armamento nuclear capaz de destruir o planeta. E qualquer estranhamento entre as duas nações trazia uma preocupação muito grande para o mundo. E o mundo era dividido entre esses dois blocos, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos,
e o Bloco Socialista, liderado pela União Soviética, que na época era a grande potência. Quando foi no limiar já do século XXI, se aproximando do século XXI, mais precisamente, em 1989, houve a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E 2 anos depois, em 1991, houve a queda do Muro de Berlim, que foi o símbolo histórico que cravou a queda do comunismo. Resultado, de repente, a Igreja, que até então se via ameaçada por esse inimigo chamado comunismo, deixou de ter o comunismo como seu inimigo. De repente, a teologia da prosperidade tomou conta das livrarias do mundo inteiro, dos nossos púlpitos, e nós começamos a pregar só sobre prosperidade. Aqueles livros de escatologia ficaram de lado, porque nós já não tínhamos mais o inimigo. Aí, a nossa mensagem foi mudada, porque o senhor sabe que o momento que o crente mais deseja o céu é quando ele está sendo perseguido. Quando as coisas estão tudo dando certo, quando todo mundo está com o bolso cheio de dinheiro, para que pensar no céu se a terra é tão boa? Aí, no começo da década de 90, nós fomos influenciados pela teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, claro, ela tem seus pontos também positivos. Não é pecado prosperar, né? A Bíblia já é um livro próspero. Os grandes homens de Deus foram sempre pessoas prósperas e abençoadas. Mas a questão é outra. É que nós começamos a enfatizar muito as conquistas deste mundo e esquecemos das glórias eternas. E aí o materialismo tomou conta das pessoas e as pessoas passaram a ser mais vistas pelo que têm e não pelo que são. Então, começou um período de ostentação, né? Até então, o carro, que era um meio de transporte, né, passou a ser um símbolo de ostentação, cada um ostentando o melhor carro, né, a melhor marca de terno, de sapato, de relógio, etc, etc. Resultado, Deus dá uma chacoalhada no mundo e, em 11 de setembro de 2001, aconteceu o famoso atentado terrorista das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. De repente, eclodiu no mundo um novo inimigo, o terrorismo. Antes era o comunismo, agora é o terrorismo. Aí começou as nações se unirem para tentar combater o terrorismo no mundo, principalmente liderado por Osama Bin Laden, o maior terrorista do mundo. Aí passamos a ter um novo inimigo. De repente, os Estados Unidos, que tinham deixado de pregar sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, as igrejas voltaram a dar ênfase à vinda de Jesus. Por quê? Porque, de repente, tinha um novo inimigo, o terrorismo, assustando, assolando, cometendo atentados em várias partes, e poderiam ter facções terroristas, de repente, espalhadas pelo mundo, causando terror. Aí, de repente, voltamos a falar sobre a vinda de Jesus. Mas aí passaram-se os anos. Em 2011, 10 anos depois, a caça mundial por Bin Laden acabou matando o maior terrorista. Aparentemente, aniquilou o terrorismo no mundo, mesmo que tenha ficado alguns focos terroristas, né, no Oriente Médio. Depois apareceu o Estado Islâmico, mas logo também foi abafado, contido. Os Estados Unidos, a Rússia, a Síria acabou
matando os grandes líderes do Estado Islâmico. Resultado, voltou-se à normalidade. A igreja passou a ficar novamente deitada em berço esplêndido. Ficamos na nossa zona de conforto, na nossa apatia espiritual, nos contentamos apenas em ir para a igreja aos domingos, né? Adorar a Deus nas catedrais, em uma poltrona muito confortável, igrejas com ar-condicionados, né? Enquanto isso, o mundo perecendo, os pecadores perecendo, de repente, quando agora em 2020, o mundo é surpreendido com um novo inimigo, um vírus silencioso que ninguém esperava. Quando o mundo temia uma guerra nuclear entre as superpotências, de repente Deus provou para a humanidade que ele não precisa de uma bomba atômica para parar o mundo. Um simples vírus invisível coloca todas as potências de joelhos. E agora, que adianta as ogivas nucleares da Rússia, dos Estados Unidos? Porque eles não usam agora uma bomba atômica para destruir o coronavírus. Não adianta. É um vírus invisível que deixou as superpotências, na verdade, impotentes. Que, aliás, o próprio Jesus previu que as potências dos céus seriam abaladas. Sim, as superpotências também da Terra foram abaladas. Os Estados Unidos ficou sem saber o que fazer com esse vírus. Agora foi que criou a vacina, mas quando tenta controlar um vírus, surge uma nova variante, coloca o mundo todo de joelhos. Nunca essa geração enfrentou algo dessa magnitude, onde já se pensou na história. As Olimpíadas de Tóquio foram suspensas, o maior evento esportivo do planeta, onde se imaginou a Torre de Eiffel fechada, o Central Park de Nova York fechada, o Parque da Disney fechado, onde se já imaginou o futebol parar, os shopping centers se fecharem, as igrejas fecharem. Todos nós fomos pegos de surpresa, porque esse vírus invisível, esse vírus escatológico, ele veio para todos. Veio para ricos, veio para pobres, para sábios, para ignorantes. Esse vírus atingiu desde o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, até o ex-presidente americano Donald Trump, atingiu pessoas das mais altas camadas sociais, políticas, pegou o fiel, pegou o infiel, atingiu também o religioso, o líder, desde o pastor presidente até o membro mais simples da igreja. Todos nós fomos atingidos por esse vírus. E, de repente, as pessoas, pastor Napoleão Falcão, voltaram a desejar a volta de Jesus. As pessoas começaram a pregar sobre o arrebatamento da igreja, porque agora elas passaram a compreender que quando Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe o que acontece, pastor Napoleão Falcão? Quando a igreja para de pregar que Jesus está voltando, os terremotos vão começar a pregar que Jesus está voltando. Quando a igreja parar de pregar que Jesus está voltando, os maremotos vão começar a pregar que Jesus está voltando. Quando a igreja parar de pregar que Jesus está voltando, os tsunamis vão começar a pregar
que Jesus está voltando. Quando a Aleluia. igreja parar de pregar que Jesus está voltando, as epidemias, os vírus letais vão começar a pregar que Jesus está voltando. E é isso que nós estamos presenciando, reverendo Napoleão Falcão. O coronavírus está sendo exatamente uma trombeta de Deus tocando, anunciando que Jesus está voltando. E agora as pessoas estão se voltando mais para Deus. As pessoas estão se conscientizando mais que a vinda do Senhor está próxima. E agora, pastor Napoleão, o que é que aconteceu? Aqueles livros de escatologia que estavam esquecidos, empoeirados na prateleira, voltaram a ficar em evidência. Hoje, Verdade, os pastor. temas mais evidentes, mais procurados, é obras de escatologia. As pessoas querem saber agora qual será o futuro da humanidade daqui para frente. E eu quero lhe parabenizar, pastor Napoleão Falcão, porque o senhor tem sido uma voz profética na área da escatologia há muitos anos. O senhor tem sido esta voz profética que tem alertado o mundo. E muitas das suas pregações foram previsões proféticas que o mundo está experimentando nos dias atuais. E daqui para frente, pastor Napoleão Falcão, a tendência é que a consciência escatológica seja ainda mais arrefecida com o que o mundo está presenciando. E um outro fato importante que me chama a atenção, reverendo, é que se no século XX as grandes obras de escatologia enfatizavam o conflito entre Rússia e Estados Unidos, agora surge no cenário profético, e é por isso que a escatologia é muito empolgante, ela é muito dinâmica, é uma matéria dinâmica, porque existem profecias escatológicas, e estamos falando disso, de profecias escatológicas, que ela pode ter múltiplos cumprimentos. E no século XX, pensávamos então que a Rússia, né, poderia ser, quem sabe, uma das 7 cabeças lá da besta. Mas agora já se fala em uma nova interpretação teológica, e aí eu quero uma opinião sua, porque, claro, nós sabemos, os amantes da escatologia, que quando o capítulo 13 do Apocalipse fala que uma das cabeças da besta fora curada, todos nós interpretamos que é o Império Romano que foi ferido em 476 depois de Cristo e que se revigorará no final dos tempos e se tornará o império do anticristo. Até aí tudo bem. Mas qual é a leitura escatológica do momento? Aí eu vou botar essa batata quente na sua mão. E em Apocalipse 13, diz que o dragão é que deu poder e trono à besta, que é o sistema anticristão. E nesse século XXI, houve o ressurgimento do comunismo. Aquele comunismo que a gente achou que estava ferido de morte, com a queda do Muro de Berlim em 1991, na verdade, ele estava sendo ensinado com uma nova roupagem, o chamado neocomunismo, o marxismo cultural, ensinado nas escolas, preparando uma geração
principalmente o comunismo gramsciano, Antônio Gramsci, o fundador do Partido Comunista Italiano, com a sua escola. E ele, em uma frase, definiu o que é hoje esse neocomunismo. Ele disse: precisamos conquistar primeiro a mente para depois o poder. E foi isso que o comunismo cultural fez. Invadiu as escolas, com ensinamentos marxistas, conquistou a mente de uma geração inteira e eles assumiram o poder. E eis que agora, no século XXI, surge um novo líder do comunismo, que chamamos de neocomunismo. A China assume o protagonismo no lugar da Rússia. Como? Veja que Apocalipse 13 diz que o dragão deu poder e trono à besta. A China hoje, qual é o símbolo da China? Um dragão vermelho. Esse dragão está comprando empresas no mundo inteiro. Está interferindo na política mundial, na economia mundial. Então, mesmo que o anticristo, o líder mundial, seja europeu, seja da região do antigo Império Romano, ele não governará sozinho se não tiver com o apoio de grandes potências. E quando o Apocalipse diz que o dragão deu poder, ele agirá respaldado por alguém, que aquele dragão ali, lógico, é o diabo, mas o diabo usa instrumentos. E qual é o símbolo da China hoje? O dragão. Eu passo a bola aí agora para você, reverendo. Mas que coisa linda, pastor. Olha, como é maravilhoso você descortinar essas fantásticas coisas escatológicas à luz de uma pedagogia sobre os auspícios de uma revelação. É aí que encaixa o seu todo, a profecia, na mente das pessoas e traz consubstancialmente a edificação que as pessoas precisam. O meu pesar é que muitas igrejas no Brasil e no mundo não estão tendo esse privilégio de ouvir tal sermão. Tal sermão. E as pessoas estão morrendo de inanição espiritual por falta do conhecimento revelado. Porque o conhecimento pesquisado é muito bom. O conhecimento herdado é muito bom, mas nada se compara ao conhecimento revelado. E essas revelações precisas que o Senhor está trazendo para todos nós nesta live, ela é de uma significância, de uma importância sumária diante do trágico espetáculo de acontecimentos que nós estamos vendo, visualizando no palco de 193 nações. O mundo, na realidade, está sobressaltado. Porque o senhor sabe, pastor Erivaldo, que existem 3 coisas que Deus faz, mesmo não gostando de fazer. Mas faz. Então, quais são essas 3 coisas que Deus faz, mesmo Ele não gostando de fazer? Se nós abrirmos a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7,
E o versículo de número 13, ali está a revelação de Deus. Primeira coisa que Deus faz, mesmo não gostando de fazer, cerrar os céus. Ele não gosta de fazer isso. Mas como uma sentença punitiva, disciplinadora, ele faz. É aquele Ele pai faz. é aquele pai que dá um tapa no filho mesmo sem querer, com dó no coração Sem de ele fazer não quer, aquilo dói nele, é como se ele estivesse batendo nele mesmo. Mas precisa corrigir. Porque se ele não corrigir agora, o mundo vai corrigir. Então, cerrar os céus. A segunda coisa que Deus faz, mesmo não gostando de fazer, enviar gafanhotos para destruir a lavoura, acabar com tudo, acabar com o alimento. Aí afeta a economia. Afeta toda a balança comercial. E a terceira coisa que ele faz, que ele permite que aconteça, com sua aquiescência, com seu aval, mas ele não gosta de fazer. A terceira coisa é enviar pestes no meio do povo. Já tivemos a peste bubônica em 1350, ou peste negra, que dizimou 25% da humanidade. Já tivemos a gripe espanhola, já tivemos em 1850, 1950, tivemos a chamada tuberculose. A tuberculose foi a que mais matou. Mais de 1 bilhão de pessoas. Mais de 1 bilhão de pessoas. E agora nós estamos diante Aí veio a varíola. do coronavírus. Veio a varíola, o sarampo, a malária. Né? E agora nós estamos diante desse quadro tardio, desesperador, que está atingindo, afetando diretamente não somente a economia internacional, a ciência também está sendo maculada, mas está atingindo também a sensibilidade sentimental das pessoas. Ela está abordando nas âncoras da alma das pessoas, trazendo, gerando impaciência nas pessoas, gerando angústia, gerando perplexidade, né? Gerando depressões. Sim, inclusive, reverendo Napoleão, o coronavírus, além de uma devastação física no corpo das pessoas, os próprios cientistas estão prevendo que haverá uma devastação maior ainda na psique humana. Pessoas terão mais doenças emocionais, psicológicas. Pessoas que precisarão de tratamentos psiquiátricos aumentarão consideravelmente por causa da depressão, de ficar preso numa casa, da dor de perder muitos entes queridos. Então, realmente não tem algo precedente na história. E por que, reverendo? Nos faz compreender que esta pandemia é um dos maiores sinais da vinda de Jesus, por causa do modus operandi dela de combater. Por exemplo, tudo que está se fazendo hoje em nome da ciência é um argumento que o anticristo vai utilizar para dominar as pessoas. Por exemplo, hoje, para você entrar num supermercado para fazer compra, alguém tem que medir a sua pressão no pulso ou na testa. Até para entrar numa igreja, tem que ter aquele medidor de pressão. Parece uma armazinha para colocar na testa ou medir a pressão. Resultado, quando o anticristo se manifestar, vai ter aquele mesmo aparelhinho na entrada dos mercados. Não mais para medir a pressão,
mas através dos raios infravermelhos, verificar se você tem um chip na mão direita ou na testa. Se aquele aparelhinho detectar o chip, você será permitido entrar no mercado para fazer compra. Se não detectar, você pode ter dinheiro no bolso, não vai adiantar. E pasme, reverendo, os estudiosos dizem que dinheiro em papel só vai durar mais 5 anos. Tudo será eletronicamente. Então, o dinheiro em espécie não terá utilidade. Haverá um controle mundial. E tudo isso que está sendo feito nessa pandemia, em nome da ciência, restrição de pessoas, controle do que você tem que consumir. Tivemos aqui um absurdo no Rio Grande do Sul, do governador lá mandar os supermercados fechar alguns corredores, dizendo que aquilo não era essencial para as pessoas. Veja que absurdo o ponto de um governante querer dizer para você o que é essencial e o que não é. Ou seja, já é uma espécie de controle mundial do consumo das pessoas. O que você deve consumir, o que não deve consumir. Essa restrição da liberdade de ir e vir que está acontecendo aqui no Brasil já é um controle da nova ordem mundial. Agora estão querendo criar o passaporte da vacinação, que você não poderá viajar sequer, entrar em um avião, se você não tiver o passaporte da vacinação. Ou seja, na China, cada um dos chineses já tem um chip para o governo localizar eles até onde estão. Se ele pega o carro e muda de uma cidade para outra, o governo sabe aonde eles estão pelo serviço de localização. Então, reverendo, tudo isso nos mostra que toda a plataforma do homem da iniquidade, do futuro ditador mundial, está sendo tudo montada e esse controle social já está acontecendo através dessa pandemia. Porque com esse passaporte da vacinação agora, o senhor não poderá nem circular em lugares públicos se não comprovar que o senhor é vacinado. Aí o senhor vai para Apocalipse 13. E quem não tiver o número 666 não poderá comprar, vender, negociar. Quer dizer, não é uma situação parecida com aquela. Perfeitamente, pastor. O embrião formado, né? O genérico já está formado. Então, o anticristo, esse grande déspota mundial e governamental, ele vai controlar 7 fundamentais áreas. Ele vai exercer um controle de 7 áreas que são áreas balizares, áreas indispensáveis. Ele vai controlar, primeiro, a área econômica, ele vai controlar a área política, ele vai controlar a religião, ele vai controlar a mente dos homens para que todos os admirem, ele vai controlar o futuro império romano restaurado, ele vai controlar cada indivíduo, que o senhor falou agora, através da sua marca, e o último controle dele, ele vai controlar os exércitos para levar a batalha de Meguido, a batalha de Armagedon. Então, a plataforma está totalmente montada. Graças a Deus que nós somos pré-tribulacionistas com exatidão precisa dentro dos anais históricos e doutrinários da fé cristã. Nós não estamos inventando nada. A nossa herança assembleana dos nossos mestres foi esta, e que nos dá muita segurança, muita estabilidade e muita convicção.
Paulo dizer que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição do livramento, é uma coisa muito conceituável dentro da profecia. E dizer que Jesus, a igreja só será arrebatada ou no meio da grande tribulação, ou no final da grande tribulação, é negar o arrebatamento da igreja hoje. É negar o arrebatamento hoje. Porque nós não estamos na grande tribulação e Jesus pode voltar agora. Perfeitamente, reverendo. A nossa linha assembleiana, escatológica, soteriologicamente, nós somos arminianos, mas escatologicamente somos pré-tribulacionistas dispensacionalistas. É a nossa linha de interpretação. Agora, por outro lado, reverendo, a gente precisa também deixar claro para muitos irmãos que mesmo o pré-tribulacionista assistirá à ascensão do anticristo. Porque tem muitas pessoas pensando, reverendo, não, o anticristo vai surgir daqui um ano, aí Jesus vai arrebatar a igreja antes de um ano. Não. Por que que a igreja, mesmo pré-tribulacionista, assistirá à ascensão do anticristo? Porque nós que fazemos uma leitura das 70 semanas proféticas de Daniel, a Bíblia diz lá que a última semana profética, aquele acordo de 7 anos com o anticristo, é exatamente para marcar o início da grande tribulação. E se as bodas do Cordeiro também durará 7 anos, claro que a contagem da última semana profética só se dará com a assinatura desse acordo. Então, a igreja presenciará esse acordo para ter a contagem profética da última semana. Porque quando Daniel diz, quando o anjo Gabriel diz para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo de Israel. Então, Israel é que cumprirá a última semana, porque já cumpriu as 69. Cabe a ele cumprir a última semana profética que falta. Então, a igreja será arrebatada, porém, ela assistirá já um início de perseguição. O que é que o senhor acha disso? Eu condenso essa palavra, porque existem assuntos na Bíblia, fundamentalmente, que Deus abre-nos uma porta. Existem outros que Ele só permite que vejamos pelo buraco da fechadura. Então, vejamos uma coisa. Apocalipse, que é um dos livros mais comentados e mais ambicionados hoje para as devidas e necessárias interpretações. Inclusive, por exemplo, eu quero só pedir um parênteses aqui para dizer que eu recomendo a todos que estão assistindo esses 2 belíssimos livros do reverendo Napoleão Falcão. Você tem que comprar livros de quem entende do assunto. Tem camarada, reverendo, que o camarada não sabe nem o que é matemática e resolve escrever sobre matemática. Ele não conhece nem geografia e quer escrever sobre geografia. Então, você compra obras de quem entende da matéria. E o pastor Napoleão Falcão não nasceu ontem, é um exímio pregador, escritor, que já consultou todas as fontes de escatologias, escolas de interpretação que existem na área da escatologia. E ele assimilou todas elas e sabe o que está escrevendo. Por isso, eu recomendo a todos vocês as obras de escatologia do reverendo Napoleão Falcão. Obrigado, pastor Evandro. Eu fico lisonjeado com as suas palavras e muito grato. Eu também recomendo, com muita afinco, com muito denodo, as obras que, inclusive, eu fui despertado para escrever. Deus usou seus lábios no aeroporto de Governador Valadares. Já faz alguns anos. E o senhor me deu uma catucada com um puxão de orelha. E aquilo foi muito bom, porque me despertou para esta área.
pedagógica de escrever, de deixar um legado escrito, né? Porque o que você fala perde-se com o tempo, mas o que você escreve perpetua-se para a história. E eu aproveitei e escrevi dois. E eu aproveitei e escrevi dois. Perfeito. Eu aproveitei e escrevi dois tratados, um com 645 páginas e o outro com 312 páginas. São quase 1000 páginas, os dois volumes de escatologia, e agora escrevi mais 10 volumes de sermões. Vai ser, vem nas caixinhas, caixinha de 3 sermões, 3 volumes, 5 volumes e 10 volumes. Tem pessoas que não podem adquirir os 10, adquire 3, adquire 5, adquire os 10. E mandei agora mais um tratado pneumatológico sobre doutrinas do Espírito Santo. Então, agora, esse escritório aqui me vê o dia todo e à noite, até amanhecer o dia, né? Mas muito obrigado, mas foi o senhor que me deu uma pulsação. O senhor é um mestre, e o senhor sabe que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Esta pandemia, o senhor sabe, nós, antes dela, tínhamos uma agenda muito corrida. Viajávamos de janeiro a janeiro, não tirava nem férias, 3, 4 estados por semana, era uma loucura. Resultado, esta pandemia permitiu para ficarmos em casa refletindo, escrevendo, pesquisando. E é tudo que um escritor precisa, é desse momento de calma, de tranquilidade, para ele mergulhar no oceano da revelação divina e buscar lá no texto sagrado, exaurir do texto, as pérolas da sabedoria e poder colocar isso à disposição desses talentosos obreiros que Deus está levantando. E o senhor está sendo usado por Deus para colocar alimento na mão desse povo para distribuir. Obrigado, pastor. Agora eu estou com mais outro livro que vai sair, viu? As 10 doenças da alma. Excelente. Né? Principalmente, reverendo, as sequelas que essa pandemia deixará na alma das pessoas. Então, são obras assim atuais que irá preencher uma lacuna sobre o tema. Então, as nossas convicções pré-tribulacionistas, ela dá-se por razões óbvias. O livro estava dizendo que Apocalipse é um livro que hoje todo mundo está afeiçoando-se, voltando à leitura, voltando ao estudo. E nos seus 22 capítulos, eu vejo a igreja sendo introduzida no capítulo 1 e aparecendo nos 2 capítulos subsequentes. Ela aparece no capítulo 2 e no capítulo 3. Ela é revelada com os 7 períodos históricos da igreja, né? No capítulo 4, eu não vejo mais a igreja, que aquele arrebatamento de João, ele aponta tipologicamente para o arrebatamento da igreja. Sim, subir cá. Então, no capítulo 5, eu não vejo a igreja ali, porque no capítulo 5 historia-se sobre o livro da redenção e os seus 7 selos. No capítulo 6 de Apocalipse, eu também não vejo a igreja. Ali eu vejo a abertura dos 7 selos, começando com os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Branco, vermelho, amarelo e preto. Falsa paz, guerra, fome e morte. O capítulo 7 de Apocalipse, eu também não vejo a igreja. Só uma palavrinha aí, ainda, reverendo. O senhor falou aí dos 4 cavaleiros. No 4º cavalo, que é o amarelo, lá fala do surgimento, inclusive, de um vírus tão letal, de uma pestilência, que ele vai ceifar 1/4 da humanidade. Hoje a população tem
8 bilhões de pessoas. Se aquele É, quarto cavaleiro aparecesse, 2 bilhões de pessoas seriam ceifadas hoje. Se nós formos somar as mortes desse coronavírus nos dias atuais, no mundo todo, eu acredito que não chega aí a 2 milhões de mortos, né? 2 ou 3 no máximo. Ou seja, não é nem 1% daquela pestilência do quarto selo e já está causando esse pavor no mundo. Imagine quando aparecer o quarto cavaleiro. perfeitamente. Essa é uma colocação. É por isso que nós advogamos, biblicamente falando, né, dentro dos nossos princípios de doutrinação, da nossa denominação, e eu sou muito ortodoxo nisso, né? Que eu aprendi isso de Nelis Nelson, de Samuel Nistro, né? Que eram nossos mestres lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Então, o capítulo 7, a igreja não está. A igreja ali aparece os mártires na glória. E eles traem palma nas mãos. Não é a igreja é pedra branca. Os capítulos subsequentes, que é o 8 e o 9, ali fala sobre 7 trombetas, cada uma com 3 juízos, são 21 juízos. Então a igreja também não está mais ali. Capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão, com um pé na terra e outro no mar. Como está dizendo, do Senhor e a terra e a sua plenitude. Capítulo 11, as 2 testemunhas. E as pessoas ficam perguntando para ele, pastor, o senhor sabe quem são as 2 testemunhas? Não sei não, irmão. Mas eu queria saber, quer saber mesmo? Você está com desejo de saber quem são? Estou. Se você ficar para a grande tribulação, então você vai ver elas. Que elas vão profetizar vestida de saco no início da tribulação. Serão mortas e depois ressurgem. O capítulo 13, que o senhor agora estava historiando ele, à luz da profecia, ele fala da besta do mar e da besta da terra, que são os 2 sistemas conjugados, Sim. político e religioso. O capítulo 14, ali ele trata sobre 144 mil judeus selados. Os capítulos subsequentes, que é o 15 e 16, é o sanciamento do maior juízo divino, que são as salvas da ira. Ali é terrível. O capítulo 17, ele fala sobre a mulher vestida de escarlate, que é outro sistema religioso podre. O capítulo 18, ele fala de 4 vozes da queda de Babilônia. A igreja também não está aí. A igreja aparece no capítulo 19. Ela aparece nas bodas do Cordeiro e desce para a batalha de Armagedon. Desce com Cristo. Inclusive, o senhor falou aí da noiva. É interessante como tudo no Apocalipse traz uma pedagogia espiritual profunda. O Apocalipse menciona apenas 4 mulheres, 2 pervertidas e 2 puras. Menciona Jezabel, a mulher mais maligna de toda a Bíblia, e menciona a prostituta montada na besta. Aí fala da mulher vestida do sol, o povo eleito de Deus, e fala da esposa do Cordeiro, a noiva pura, em Apocalipse 19. Então, quer dizer, 2 noivas puras e 2 prostitutas. É 2 verdade. coisas distintas para mostrar a pureza do povo de Deus. É exatamente em sentido contrário à prostituição espiritual do mundo que se rebelou contra Deus. Interessante. É muito interessante. E aqui as pessoas advogam que o capítulo 11 de Apocalipse, e verso 15, é a 7ª trombeta. Então, os reformados titularizam que essa 7ª trombeta é a trombeta do arrebatamento. Na minha compreensão, a trombeta do arrebatamento é a de Tessalonicenses e a de Coríntios. 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 18. São as trombetas do arrebatamento. Então, aquela trombeta de Apocalipse 11, 15 é uma trombeta que vai tocar o clarim da vitória de Cristo, o clarim da grande festa de núpcias da igreja, né,
que será uma festa deslumbrante, porque o céu é um grande palácio, Sem e um dúvida. palácio, para ser palácio, eu conheço alguns palácios na Europa, e um palácio, para ser palácio de verdade, ele tem que, no mínimo, ter 3 salas, são as 3 salas mais importantes, que é a sala do trono, a sala do tesouro e a sala do banquete. E Então, a sala do trono é onde Deus diz. um Sim, dos pastor. grandes segredos para entender, reverendo, o Apocalipse são as 4 séries de 7, né? Interessante. As 4, verdade, as 4 As séries de 7 7. igrejas, você já define ali os primeiros 3 capítulos. É, Depois, no capítulo 4 do Apocalipse, João é levado à sala do trono para ver o Pai assentado. Aí já é o prelúdio para ele assistir a história da redenção, o pai entregando o livro na mão do filho. Aí o filho é abre o selo, verdade. assume as rédeas do mundo. Aí vai mostrando os futuros acontecimentos. A partir dali, você percebe que começa uma série de 7. Na abertura do 7º selo, surgem as 7 trombetas. E na abertura e no toque da 7ª trombeta é mostrado as 7 últimas taças da ira de Deus para consumar o plano profético de Deus sobre a humanidade e depois o estabelecimento de novos céus, nova terra, né? Julgamento ali dos sistemas políticos e religiosos, né? Implantação do milênio. Interessante como o Apocalipse, que é um livro que sempre foi desprezado por muitos, que, aliás, no cânon sagrado, né, o Eusébio de Cesareia, ele conta que foi o último a ter restrição a ser aceito no cânon sagrado, porque eles diziam que era muito difícil de se compreender. E hoje é um dos livros que revela os maiores mistérios da Bíblia, porque só no Apocalipse tem cerca de 300 símbolos proféticos e é possível você encontrar todo o resumo da Bíblia, desde o Gênesis, dentro do Apocalipse. É uma coisa extraordinária, é uma coisa fantástica o livro do Apocalipse. É. Aí a gente percebe que Israel, que é o centro espiritual do mundo, ele mais de 70% da palavra da Bíblia para eles. É interessante saber que Israel terá que provar ainda, queira ou não queira, terá que provar a existência de 3 guerras. Primeiro ele vai provar aquela guerra de Gog e Magog, que eu acho que é no começo da semana. Porque Gog é um príncipe, né? Que no hebraico é Rosh, que é o cabeça, né? Vai encabeçar esta guerra. Então, porque lá Israel é um país sionista. É um país sionista. E como país sionista, o sionismo não são os judeus verdadeiros. As pessoas se enganam. Os judeus verdadeiros são os judeus ortodoxos. Os sionistas são judeus casarianos. São judeus que vieram do antigo Império Mongol, de Gengis Khan, onde as tribos se misturaram. Então, são judeus da Casária, que é aquele pacto do primeiro-ministro inglês. Né? Sim, foi com aquele movimento sionista surgido lá pelo... Aquele tratado de Belfort. O Tratado de Belfort. Aquele tratado foi feito com uma solicitação de Rothschild. Então, existem 13 famílias dos Rothschilds, Rockefeller, que são as 13 famílias que detêm 80% da economia do mundo. Né? Então, o barão de Rothschild, então, fez essa solicitação para que Israel fosse titularizado como uma nação sionista. Por isso que eles praticam o chamado autoespiritismo,
o autoespiritismo. A maioria dos judeus praticam, né? Que é o cabalismo, né? O cabalismo. Então, quando a Bíblia diz que todo Israel será salvo, todo, depois ela lá na frente explica, o remanescente, esse será salvo. Então, quando o Senhor mostrou ali as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, verso 24, então essas 70 semanas ela vem para 7 propósitos. 7 propósitos direcionados a Israel. Quer ver? Daniel 9, 24, né? 7 propósitos, porque Deus não faz nada sem propósito. Sim, aquele da Direcionado para... seguir a transgressão, né? Aquelas coisas. Ele vem para... sei lá, a essa visão Bíblia aqui é nova. Eles virão para extinguir a transgressão, 1, dar fim aos pecados, 2, expiar a iniquidade, 3, trazer a justiça eterna, 4, selar a visão, 5, e a profecia, 6, e ungir o Santo dos Santos, 7. Então, o que é que vai acontecer com Israel? Israel, por que é que Rosh vem com seus satélites confederados, juntamente com aquele grupo da Armênia, da Turquia, certamente o Irã, antiga Pérsia, e haverá um grupo chamado Sedã e Dedã, e os mercadores de Tarsis, que eles vão dizer, quando eles for vindo para tomar despojo, saquear a cidade, tomar a presa, Sedã e Dedã são as nações que fizeram o pacto de Abraão. O senhor sabe que hoje em dia tem lá aquela mesquita lá em Dubai, já estão admitindo ali que ali é para congregar 3 religiões, né? É a chamada judaísmo, Casa de Abraão. Casa de Abraão. E agora estão construindo outra na Alemanha. Isso é o ecumenismo que está sendo montado. Então, essas Sedã e Dedã vão dizer: o que é que vocês vieram fazer aqui? Tomar o despojo? Saquear a presa? Porque hoje está provado que o Mar Morto ele abastece toda a indústria farmacêutica do mundo. E que as suas riquezas hoje é equivalente a 65 trilhões de dólares. Quer dizer, dá para comprar 5 países da Europa. Então eles virão para isso, saquear a cidade e tomar e arrebatar a presa e tomar o despojo. Só que esta batalha vai ser vencida pelo próprio Deus nos montes de Israel. Essa não é Armagedon, e essa não é Jesus, essa é o próprio Deus. Será vencida nos montes de Israel. Essa batalha, diz a palavra, que os judeus levarão 7 anos para guardar as armas de guerra e purificação da terra. Né? Então, o Zacarias, ele disse assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Todas. Então, é um contingente muito grande. Né? É tão verdade. Será... Isso aí que o senhor está dizendo é uma realidade tão cristalina que o senhor já reparou que todas as ideologias de esquerda hoje que predominam no mundo, há uma tentativa de destruir toda a origem judaica cristã que influenciou a sociedade ocidental. Toda a sociedade ocidental foi influenciada pela cultura judaico-cristã. Então, hoje, quando a gente vê essa guerra ideológica no nosso próprio país, até por termos um presidente conservador de direita, que defende Deus, pátria, né, e família,
Aí tem uma guerra cultural no mundo inteiro para derrubar todos os presidentes de ideologia conservadora, porque já dizia o Glemix, lá o Antônio Glemix, que é o pai do marxismo cultural, que a última barreira a ser vencida é o cristianismo, é a igreja, porque eles não conseguem penetrar exatamente nessa área. Eles já dominam a imprensa, dominam a educação, dominam a economia, mas eles ainda encontram uma resistência na igreja evangélica pela seguinte razão, porque eu fico, reverendo Napoleão, e aí eu respeito a opinião de quem está nos assistindo, mas eu fico estarrecido como é que tem cristão que ainda defende essas ideologias esquerdas e dizem que tem como conciliar a ideologia esquerda com a Bíblia. Não existe. Tem até grupos evangélicos hoje de esquerda. Meu Deus, a esquerda é pró-aborto, a esquerda é pró-ideologia de gênero, a esquerda é pró-casamento homossexual, a esquerda é pró tudo aquilo que a Bíblia prega contra. Então, nunca haverá, jamais, como misturar água com óleo e nunca poderá existir comunhão entre a luz e as trevas, entre a justiça e a iniquidade, entre Cristo e o maligno. Não tem como. Então, eu vejo hoje uma guerra, e não sei se o senhor já observou, os comunistas, hoje, eles estão disfarçados com um novo nome. Pode observar na imprensa que os comunistas agora estão sendo chamados de progressistas, mas são, na verdade, comunistas mesmo. Mas eles estão se chamando de progressistas. Sabe para quê? Para disfarçar, enganar os incautos, inclusive muitos evangélicos, né, que vê esses pseudos progressistas, que, na verdade, são comunistas mesmo, pregam a destruição dos valores da família, porque todos nós sabemos que a origem do comunismo não foi em Marx. Marx foi apenas o profeta do comunismo, né? O expoente maior. Mas o comunismo base nasceu na República de Platão, porque no livro A República de Platão ele dizia o seguinte, que o Estado precisa confiscar a propriedade, porque aí não vai ter mais confusão com o cidadão, e precisa também destruir a família, ou seja, os filhos que nasciam não devem ser dos pais, deve ser do Estado. O Estado que deve cuidar da educação dessa criança, para ela não ter nenhum sentimento com os pais, nenhum sentimento afetivo com os pais. Eles serem apenas empregados do Estado, estarem a serviço do Estado. E hoje, o que é que a esquerda mais prega? A destruição da família, que é para perder todo o vínculo afetivo e também toda a ligação com a palavra de Deus, porque a Bíblia defende a família, a instituição divina da família. E o que eles querem também? Confiscar a propriedade, exatamente para que o ser humano não seja dono do seu nariz, não seja dono de nada, seja massa de manobra do Estado. E é o que acontece hoje, infelizmente, na China. A China, ela é um comunismo disfarçado de capitalismo. Eles só são comunistas internamente, mas externamente agem como capitalistas, comprando empresas no mundo inteiro para exercer a sua dominação. E olha, reverendo, o risco que nós estamos correndo. A China hoje está comprando
todas as empresas de alimentos no mundo. Aqui no Brasil, eles compraram grandes empresas fornecedoras de alimento no Paraná. Estão fazendo isso no mundo, sabe por quê? Quando eles dominar a alimentação, você vai ter que comer na mão deles. Olha o que aconteceu com o coronavírus. O vírus surgiu na província de Wuhan, na China, pegou o mundo de surpresa e, naquele desespero, ninguém sabia como fazer para controlar a doença. Só quem tinha respirador era quem? A China. Só quem tinha máscara era quem? A China. Só quem tem o INFA para produzir vacina? A China. A maioria delas. Então, é como se, de repente, o teu vizinho te atropelasse, quebrasse tua perna e te desse uma muleta para você andar e ele ter que te agradecer pela muleta que te deu de presente. Já imaginou o absurdo? E é muito sério isso aí. É isso que está acontecendo com a China. Eles estão dominando o mundo sorrateiramente para implantar o seu regime totalitário. Então, tudo isso nos mostra que Jesus está voltando. Pastor Elevado, mas que coisa séria, né? Eu fico assim impressionado como esse círculo político, econômico, né, histórico das nações se enquadra dentro do sentimento profético da palavra de Deus. Eu fico assim estupefatizado. Cada dia me apaixono mais pelas Escrituras, porque você vê tudo isso já sendo pautado, é a pauta de Deus para os últimos dias. Então, a gente muitas vezes não gosta da coisa, mas tem que acontecer, porque é a pauta divina para os últimos momentos. Esta opressão, esta pressão filosófica, né, para inverter os valores, quebrar os paradigmas, remover os marcos, essa é uma pressão do espírito do anticristo, né? Que ele trabalha nessa área de anarquia, né? É o ferro e barro. Não existe mais nada, a unificação dos povos acabou-se, né? Tudo que houver agora é falsificação, é ideias falsificadas. Hoje tudo se trabalha no genérico e na falsificação de valores morais, éticos e legais. Tudo é falsificado, né? Nós estamos na época do parece, mas não é. Parece que é bom, chamado novo normal. Novo normal. Mas por trás disso, você sabe que existem organizações poderosas comandando isso. Por exemplo, Ossos e Caveiras. Por exemplo, a Ordem da Jarreteira. Os Iluminados. A Nova Ordem Mundial. A maçonaria. Está tudo por trás disso. Comandar e entregar na mão desse grande déspota mundial. Em 1975, o secretário da ONU era um senhor de cor negra, chamado Javier Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar. E uma vez ele bateu na mesa das Nações Unidas e deu um grito: apareça um homem da parte de Deus ou do diabo para presidir as nossas reuniões e os destinos dos povos. Então, eles estão clamando por este homem. Esse homem está sendo preparado no laboratório de Satanás e ele vai aparecer a qualquer momento, mas a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa felicidade, a nossa crença é que o rapto da igreja dar-se-á numa contingência muito rápida, como diz 1 Coríntios, engraçado, 1 Coríntios 15:52, ela fala ali no momento. E essa palavra aqui, se você pegar essa palavra no original grego, né, a língua do num momento, a palavra num, ela no grego é era, e a palavra momento é atômica.
Então, Paulo está doutrinando a igreja de Corinto, dizendo: prepara que não é agora, não. Ele virá na era atômica, na era dos mísseis, na era das espaços, na era das bombas atômicas. E você sabe que há quatro arsenais atômicos tremendos, né? A Rússia, a Coreia do Norte, a China e os Estados Unidos. E eles podem destruir o planeta Terra 42 vezes em 35 minutos. Então, essa explosão atômica, ela é real, porque Jesus disse que chegaria dias que as potências dos céus seriam abaladas. E essa palavra céus também no grego é curanon. E o curanon é derivado do urânio. E o urânio é um produto que se fabrica bomba atômica. E Pedro disse: os céus que agora existem haverão de passar, com grande estrépito e estrondo. Então, Sofonias fala de 11 ais que vão cair na terra por ocasião desse período dramático, chamado de grande tribulação, de Mateus 24 e 21. Quer dizer que nunca houve um dia como esse dia, nem tão pouco haverá. Então, feliz aqueles, porque não haverá dilúvio enquanto Noé não entrar na arca. E eu fico maravilhado, reverendo Napoleão Falcão, é que quando Jesus começa a descrever, né, a sequência de sinais que antecederão a sua vinda, aí ele começa dizendo: haverá sinais no sol. Todos nós compreendemos, para o nosso sistema, para a Via Láctea, o Sol é o nosso astro-rei, todos os planetas giram em torno do Sol, e é uma das coisas mais visíveis pelos seres humanos. Jesus disse que ali começaria a ser visto de forma visível sinais escatológicos. E nós já estamos presenciando isso. Recentemente, a NASA detectou explosões no núcleo solar, emitindo labaredas de fogo que estão atingindo até os satélites de transmissão da Terra, evidenciando o que Jesus disse: haverá sinais no sol. Outra coisa que a ciência não tinha se dobrado às previsões bíblicas, ela dizia que o sol duraria para sempre, nunca se acabaria. E quando você vai lá em Apocalipse, diz: e o sol já não existe. Resultado, a ciência já detectou como nasce e morre uma estrela. E o sol é apenas um dos mais de 10 milhões de sóis que existe no universo. E eles já estão admitindo que o sol um dia sumirá, será engolido por um buraco negro. Eles descobriram um buraco negro capaz de engolir uma estrela do tamanho do Sol. Então, percebemos que cada vez mais as profecias bíblicas é uma realidade para os nossos dias. O segundo sinal que Jesus falou foi na Lua, né? Recentemente, estão estudando o solo lunar como nunca antes. Estão descobrindo até oxigênio na Lua, sinais de vida na Lua, mostrando que Jesus disse: haverá sinais na Lua. Jesus também falou: haverá sinais nas estrelas. Nunca se estudou tanto sobre os astros, sobre as estrelas, o surgimento de uma estrela. Tudo isso, previsões proféticas. Mas interessante, reverendo, é que quando Jesus fala dos sinais no sol, na lua e nas estrelas, ele começa a descrever os sinais terrenos, né? Terremotos, ele começa a falar de epidemias, pestes. Então, eu acredito, reverendo, que, no momento, os sinais na Terra estão todos praticamente quase que esgotados. Quando a gente começar a ver grandes transformações a olho nu no Sol, na Lua e nas estrelas, aí eu acredito que não haverá evidência tão clara do soar da trombeta. É verdade, pastor. Uma coisa, felizes são aqueles que
constituíram o Senhor Jesus como Salvador. Você vê lá em 2 Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Pedro vai ensinar escatologia para todos nós, trazendo dois personagens do Velho Testamento, né? Ele traz Noé e Ló. E Ló. E elucida ali, né, que não houve dilúvio, né, que todas as vezes que Deus vai sancionar um juízo universal, a primeira coisa que ele faz é tirar o justo antes, né? É tirar o justo antes. Então ele está contemporizando a vida de Ló e de Noé. Quer dizer, não choveu fogo e enxofre em Sodoma, enquanto Ló estava lá. Apressa a sair, porque Deus não pode fazer nada enquanto você estiver aqui. Então, não choveu, não houve dilúvio enquanto Noé estava com a família. Agregou-se a arca, aí o dilúvio aconteceu. Então, a nossa felicidade é essa, que a igreja, está escrito também para Apocalipse 3:10, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. A Bíblia diz que guardará na hora da tentação. Não é na hora, é da hora da tentação. Da hora. Não é é da hora da tentação. Agora, eu também creio, pastor, que depois do arrebatamento haverá salvação. Eu creio nisso. Eu creio com muita nitidez. Porque, é claro, que a porta da graça vai se fechar. O Espírito Santo, né, que é o Eliezer da graça, vai com a igreja até os ares, onde Jesus está, como Eliezer trouxe Rebeca para encontrar o filho do seu Senhor que estava no campo. E depois ele levou ela para a tenda do pai. Então eu creio nisso. Agora, a política soteriológica de Deus é muito grande. Que o prazer de Deus, Deus não tem prazer em perder o homem. Ele vai às últimas consequências para salvar o homem. Por isso que essas dispensações, que são tempos probatórios da graça de Deus, que Deus oferece para a salvação das famílias. Né? Então eu creio que na grande tribulação haverá salvação, não por meio da graça, mas por meio da fé e por meio do sangue. Se você olhar Romanos 3, 24 e 25, ali nós temos os três elementos que consubstanciam a salvação, que é a graça manifestada, a fé operante e o sangue derramado. Então, a graça foi embora, o período da graça acabou. Então, o que é que vai haver aqui? O anticristo vai, com o falso profeta, coligados, fazer estabelecer um culto universal. Apocalipse 13, 4. Porque a premissa é essa: todo homem é de índole religiosa. Ele precisa ter um objeto de culto. Então, vai pegar no culto. Então, na hora que ele erigir esse sistema para cultuar, a Bíblia Sagrada mostra, Deus mostrou a João, no Apocalipse 14, verso 6, que Deus despreende 3 anjos, e esses 3 anjos vêm com mensagem de salvação. A Bíblia diz que eles trazem na mão o Evangelho eterno para proclamar a todas as tribos, a todas as línguas e a todas as nações, dizendo com grande voz: não adorem a besta nem a sua imagem, adorem a Deus. Quer dizer, quem romper esse tratado serão mortos, serão decapitados. E aí Deus mostrou a João aonde eles aparecem. Apocalipse 7, 9, eles aparecem ali de vestes brancas, com uma grande multidão, e com palma nas suas mãos. E o verso 13, do capítulo 7, de Apocalipse, eles entram num debate ali, perguntando: e estes de vestes brancas? Quem são? De onde vieram? E aí o 14 responde: estes são os que vieram. A tradução verdadeira é aquela que diz assim: estes são os que vieram de grande tribulação. Sim. Porque tem umas que diz assim: esses são os que vieram da grande. Não é uma contração da preposição. É uma preposição simples. Eles não vieram da, eles vieram de. Quer dizer, eles vieram de todas as tribulações vigentes na terra, inclusive aquela
que a multidão é incalculável, a multidão é muito grande, né? E eles se apresentam ao Senhor com essas vestes brancas e são admitidos no milênio com a igreja. Vai ser muito bonito isso. Eu creio, e depois ainda haverá o evangelho do reino, porque o evangelho que nós pregamos agora é o evangelho pregado a todas as gentes. O evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo, aí virá o fim. Esse é para todas as gentes, que é um tempo probatório, que Jesus está conosco todos os dias até. É uma diáspora, a consumação dos séculos, que não é o fim. O fim é 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim. Quando estiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado o império, a potestade e força, que convém que reine até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. O plano de Deus é sempre perfeito. E a gente observa, só corroborando tudo isso, reverendo, nós que somos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, naturalmente que a nossa escatologia é criticada pela escatologia reformada, né? Porque a escatologia reformada, ela não faz distinção das duas fases da vinda de Jesus, ela unifica a vinda de Jesus com o juízo final, ela também não faz distinção das duas ressurreições, ela unifica as ressurreições, tanto a primeira como a segunda, como uma ressurreição geral que haverá por ocasião da vinda do Senhor. Então, é bom a gente esclarecer isso aqui, reverendo, para os nossos queridos que estão nos assistindo, que a maioria do nosso público é assembleiano, mas também muitos jovens assembleianos que não conhecem a nossa escatologia tradicional clássica, estão bebendo em muitas fontes de autores reformados que contradizem a nossa linha de interpretação escatológica, e nós temos argumentos genuinamente bíblicos, e a nossa hermenêutica é uma hermenêutica genuinamente bíblica, e que mostra, através da história, que sempre Deus preservou o justo antes do juízo. Deus arrebatou Enoque antes do dilúvio, salvou Noé e sua família dentro da arca em meio ao dilúvio, que, aliás, ali, alguns até retratam, reverendo, Enoque como a igreja que será arrebatada antes do dilúvio, e Noé e a família é Israel que vai ser preservado dentro da tribulação, que é o juízo, né? No período da grande tribulação. Mas o Enoque saiu antes, foi trasladado antes, né, do próprio dilúvio. Mas já Noé foi salvo dentro do dilúvio. Um símbolo até de Israel sendo salvo no meio da tribulação que haverá. E depois a gente tem um exemplo de Ló, que foi tirado de Sodoma antes da destruição. Temos o exemplo de Elias arrebatado antes do povo ser levado para o cativeiro. Portanto, nós temos toda uma linha de interpretação escatológica que aponta para o arrebatamento da igreja antes dos juízos divinos que serão derramados sobre a humanidade pecadora. E considerando que Paulo disse que nós não fomos destinados para a ira, a Bíblia diz que o ímpio foi reservado para o dia da ira. Deus jamais colocará a igreja como ímpio, que, aliás, 18, 25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Acaso matarás o justo com o ímpio? Quer dizer, o próprio Abraão já tinha essa noção da diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, a igreja não passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação será o derramar da ira de Deus sobre a humanidade rebelde, que deu as costas para ele.
e a sua noiva não merecerá ser objeto da ira divina, porque ela não foi destinada para a ira. Então, fica aqui essa nossa palavra para quem está nos assistindo, de que nós somos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, cremos que Jesus voltará para arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Uma escritura aqui, pastor, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, para corroborar o que o senhor está falando. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, glória a Deus, glória a Deus. Isso aqui eu queria Sim, só senhor. comunicar para o senhor que meu celular já apareceu aqui, que só tem 10% de carga, ele já está para descarregar. Eu queria lhe pedir permissão. Eu sei que a nossa conversa está muito boa, muito positiva, e poderemos agendar próximas lives mais adiante para poder desvendarmos mais esses mistérios. Mas eu quero dizer para o senhor da minha satisfação de ter tido mais uma brilhante aula de escatologia da sua parte. Nós que agradecemos. E eu vejo, graças a Deus, a nossa audiência, desde que passou dos 300, não caiu mais ainda, né? É verdade. Então, graças a Deus, é uma congregação, né, que está lotada dos assistidos. É uma congregação lotada. Então, obrigado, pastor Erivaldo, a todos vocês que estão nos assistindo, e dizer para vocês, recomendo todas as obras de escatologia do meu amigo reverendo Napoleão Falcão. Inclusive, reverendo, eu vou lhe pedir, já para o senhor me informar aqui no ar, qual é o procedimento, como as pessoas podem pagar para receber esses livros. O senhor está passando o quê? Pix? Tem alguma conta bancária ou loja virtual? Diga aí para essas pessoas, porque eu vou pedir os meus. E eu não quero que o senhor mande presente, não. Eu quero pagar. Eu quero ter o prazer de comprar essas duas obras do Apocalipse. Obrigado, pastor. Pastor Erivaldo, eu sempre coloco aí no rodapé, né, a maneira como as pessoas farão os seus respectivos pedidos. Eu ofereço o meu zap. Eu tenho um zap específico, que é esse aí, 9611-4875. Ele é específico. Ele é somente para atender o pedido dos livros. Então, todas as pessoas que quiserem adquirir os nossos 2 exemplares, que estão aqui, né? Muito obrigado pela apresentação do senhor dos nossos livros. E todos os que quiserem, só ligar nesse telefone, adicionar este número aí. 83 é o código daqui da Paraíba. Eu estou 9611-4875. Eu estou vendo pessoas dizendo, pastor, qual é o Pix? Então, meus irmãos, entre em contato com esse WhatsApp aí que o reverendo está dizendo aí, ó, que é o código da operadora. Ó, é o código lá de João Pessoa, 83 9611 4875, que eles vão dizer para vocês, tá? A forma de adquirir, de pagamento, seja através do Pix ou transferência, e eles enviam para todo o Brasil através do correio. Um abraço a todos vocês. Meu reverendo, me dê aí a sua bênção. Obrigado, pastor Erivaldo. Saudação à família.
Ao senhor também, toda a sua família, tá? Um forte abraço. Obrigado. Paz do Senhor. Um abraço. Obrigado. Deus abençoe.